Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira
Vanachari Jamunatira Vanachari Haribo, deixa eu só desligar aqui esse... Haribo, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Luiz Rocha, Sérgio Pacheco, Haribo, é o Sanatana, Jai Sundarangi. Minhas reverências, Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, vamos seguir então com a leitura do Srimad Bhagavatam. Deixa eu cantar aqui. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É o quarto canto, segundo capítulo. O título desse capítulo: Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. É o verso número 32. O sânscrito é o seguinte: Tad Brahma Paramam Shudham Satam Vartma Sanattanam Vigarhya Jattapa Shandam Daivam Vo Jatra Bhuttarat. Tad Brahma Paramam Shudham Satam Vartma Sanattanam Vigarhya Jattapa Shandam Daivam Vo Jatra Bhuttarat. A tradução das palavras: Tat, este, Brahma, vida, Paramam, supremo, Shudham, puro, Satam,
das pessoas santas. Vartma, caminho. Sanatanam, eterno. Vigarhya, blasfemando. Jata, deveis ir. Pashandam, ao ateísmo. Daivam, deidade. Vaha, vossa. Yatra, onde? Bhutarat, o Senhor dos Bhutas. Tradução e significado dados por sua divina graça. Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução. Haribol, Prabhu Haridarshana, reverências. Opa, entrou um passarinho aqui, eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu vou ler a tradução. Caramba. Eu vou ver se eu tiro ele aqui. Entrou um passarinho aqui no quarto. Meu Deus, vai se machucar. Só um instante. Cheio. Bom, vamos ver se ele sai sozinho mesmo. Alguma alma quer ouvir Srimad Bhagavatam aqui, num corpo de passarinho. Então a tradução é a seguinte: blasfemando os princípios dos Vedas, que são o caminho puro e supremo das pessoas santas. Certamente vós, seguidores de Bhutapati, o Senhor Shiva, baixareis ao nível do ateísmo. Vou repetir a tradução. Blasfemando os princípios dos Vedas, que são o caminho puro e supremo das pessoas santas, certamente vós, seguidores de Bhutapati, o Senhor Shiva, baixareis ao nível do ateísmo. Significado. Descreve-se aqui o Senhor Shiva como Bhutarat. Os fantasmas e aqueles que se situam no modo material da ignorância denominam-se Bhutas, de modo que Bhutarat refere-se ao líder das criaturas que se situam no mais baixo nível dos modos da natureza material. Além disso, Bhuta significa alguém que tenha nascido ou algo que seja produzido. Portanto, neste sentido, o Senhor Shiva pode ser aceito como o pai deste mundo material. Aqui, evidentemente, Bhrigu Muni toma o Senhor Shiva como líder das criaturas inferiores. As características da classe inferior de homens já foram descritas.
não se banham, usam cabelos compridos e são viciados em tóxicos. Em comparação com o caminho seguido pelos adeptos de Bhutarath, o sistema védico é certamente excelente, pois promove as pessoas à vida espiritual como o mais elevado princípio eterno de civilização humana. Se alguém desacredita ou blasfema os princípios védicos, baixa ao nível do ateísmo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandhasya Jnanam Jnana Shalakaya Chaksurun Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância. E meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medhase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Eu vou repetir o verso. Tad Brahma Paramanshudham Satam Vartma Sanatanam Vigarhya Jatta Pasandam Daivam Vojatra Bhutarat. Blasfemando os princípios dos Vedas, que são o caminho puro e supremo das pessoas santas, certamente vós, seguidores de Bhutapati, Senhor Shiva, baixareis ao nível do ateísmo. Sundarangi está sugerindo que eu abra a janela. Bom, eu não estou vendo mais ele aqui, talvez tenha saído. Bom, estamos aqui em meio a uma discussão bem acalorada, não é?
entre os seguidores de Daksha e os seguidores do Senhor Shiva. Daksha e Bhrigu Muni, né? Nesse ponto específico, Bhrigu Muni está agindo, não é? Ele está atacando os seguidores do Senhor Shiva. Então eu separei alguns pontos que nós poderíamos ver nesse verso especificamente. No que se refere ao significado de Prabhupada. Sempre pela manhã lembramos das ofensas que devemos evitar no processo de cantar os santos nomes de Krishna. E uma ofensa específica tem muito a ver com o assunto aqui. A quarta ofensa, blasfemar a literatura védica ou a literatura que segue a versão védica, que está de acordo com a versão védica, que é basicamente o que está acontecendo aqui. Bhrigu Muni está apontando esse erro na atitude de Nandishvara. E muito embora os dois lados da disputa, não é? Seguidores do Senhor Shiva, seguidores de Daksha e Bhrigu, os dois envolveram-se com a ira. Aqui, porque houve um aviso aqui que ainda estou com vocês, não é? Mas embora tanto Bhrigu como Nandishvara estejam falando de uma sob a influência da ira, que a ira nos deixa cegos para entender a verdade dos fatos, não é? Mas ainda assim, nós podemos tirar muito proveito dessa interação. Aqui, por exemplo, estamos ouvindo sobre a literatura védica e a importância de respeitar, de evitar ofender a literatura védica, porque isso nos leva, como foi dito aqui por Bhrigu Muni, ao nível de Pashandis. O Pashandan quer dizer caímos no ateísmo. Esse é um ponto
importante, né? Então eu vou falar sobre alguns pontos que Prabhupada traz aqui no significado. Primeiro, Prabhupada diz, descreve-se aqui o Senhor Shiva como Bhutarat. Então existe um significado oculto nesse termo. Bhutarat seria, por exemplo, líder dos ignorantes. Srila Prabhupada explica que Bhutas refere-se a fantasmas, pessoas situadas no modo material da ignorância. Tamoguna. Shiva é chamado Bhutarat, porque ele atua assim, de forma compassiva, como o líder e protetor dessas criaturas degradadas, para ajudar para que elas possam evoluir. Mas existe um outro significado desse termo, Bhutarat, significado que está oculto aqui, né? No verso. Literalmente, Bhutarat pode ser traduzido como o termo Bhuta, na verdade, qualquer pessoa que nasce ou que nasceu. Então, nesse sentido, Srila Prabhupada esclarece aqui que o Senhor Shiva, ele pode ser visto como o pai, assim, o pai biológico de todo o mundo material. Ele age assim com em união com a energia material, com a Prakriti, não é? Então, um outro sentido de Bhutarat tem esse primeiro sentido, que seria o senhor dos fantasmas, daqueles que estão em condição muito caída na ignorância. Em um outro sentido, sentido mais oculto, ele é o pai de todos, em termos biológicos, né? Agora, há uma deturpação na visão de Brigu, né? O sábio Brigu Muni, devido à ira, no momento da maldição, então ele usa esse termo Bhutarat, de uma forma pejorativa. Ele rebaixa os seguidores de Shiva, descrevendo esses seguidores como indivíduos que não tomam banho, usam cabelos longos, compridos, bagunçados, e ainda por cima são viciados em ganja, substâncias inebriantes. Então, esse é um ponto importante. Devemos entender que Brigu Muni está tomado pela ira, e no momento que ele lança a sua ofensa, devido à influência da ira, quando ele lança a sua maldição, então ele toma o termo Bhutarat dessa maneira, não é? Ele está rebaixando os seguidores do Senhor Shiva.
mas devemos entender que um outro significado para Bhutarat Shiva é o pai, não é? É o pai biológico de todo mundo. Então, esse foi um ponto aqui. Em relação a um outro ponto, é a blasfêmia contra os Vedas. E também essa queda no ateísmo, que nós podemos ver nesse verso aqui. Esse verso assim, descreve os Vedas como o caminho dos santos, né? O Tad Brahma é como caminho eterno, caminho puro, supremo, caminho dos sábios. Satam Vartma Sanatanam. Então, Prabhupada diz aqui, ele ressalta que quando os seguidores do Senhor Shiva amaldiçoaram esse caminho védico em retaliação a Daksha, eles cometeram uma grave ofensa. E o resultado direto de rejeitar ou blasfemar as escrituras originais é a descida inevitável ao pseudo-espiritualismo, ao ateísmo. Esse é um ponto também importante. Não é à toa que diariamente lembramos que a ofensa aos Vedas vai nos impedir, é um dos obstáculos, sérios obstáculos, para que prossigamos cantando os santos nomes de Krishna. Certo? E aqui nós vemos que motivados pela ira, Nandishvara, os seguidores do Senhor Shiva acabaram cometendo essa ofensa. E Bhrigu Muni, por sua vez, está apontando esse erro e, assim, juntamente com uma maldição de que eles irão se tornar ateístas, né? Então vamos ver que podemos pensar, a análise de Srila Prabhupada ao longo desse capítulo mostra uma falha trágica, né, poderíamos dizer assim, de ambos os lados. É uma disputa e Prabhupada assim, aponta essa falha. Então eu vou falar sobre os elementos do conflito, não é? Quais são os elementos do conflito? A ofensa de Daksha, a reação dos seguidores dos seguidores do Senhor Shiva e também a de Bhrigu Muni. E depois, assim, o Senhor Shiva não estava satisfeito com aquela interação, não é? Ele ficou taciturno, quase como tanto triste, mas saiu sem dizer uma única palavra. Inclusive foi um gesto
excelente assim do Senhor Shiva para evitar que o conflito se agravasse ainda mais, como vai ser visto no próximo verso. Então, esses 3 pontos aqui que seriam os elementos do conflito, não é? A ofensa de Daksha. Daksha pecou por orgulho material. Karma Kanda, ele insultou Shiva publicamente, por este não prestar respeitos como os outros, não se levantou quando ele entrou naquela assembleia, na arena do sacrifício. Não é? Então agora sobre a reação dos seguidores. Nandishvara, que é assim, discípulo do Senhor Shiva, um seguidor importantíssimo do Senhor Shiva, perdeu a tolerância e lançou uma maldição aos brahmanas ritualistas, apegados a rituais, para que eles se tornassem apegados, né, a dinheiro e aos prazeres do mundo material. E esse terceiro ponto, a tristeza do Senhor Shiva, com toda aquela situação. O Senhor Shiva, sendo um perfeito e puro Vaishnava, como nós sempre ouvimos essa frase, Vaishnavam Jatha Shambhu, Shiva maior dos Vaishnavas. Ele não aprovou essas brigas. E no verso seguinte nós vamos ver que ele ficou taciturno, assim, tanto triste, e abandonou aquele lugar, aquela arena, silenciosamente. São pontos interessantes aqui nesse verso. Então, Srila Prabhupada adverte que esse sectarismo cego e as ofensas ali mútuas que nós vimos ali, né? Então, isso destrói o avanço espiritual. Isso é uma lição importante para nós, né? O apego excessivo simplesmente a regras e ofensas mútuas destroem o avanço espiritual. Mesmo quando os brahmanas, que aí é o partido de Daksha, né, agiram assim de forma arrogante, a resposta dos seguidores de Shiva em amaldiçoar os caminhos védicos acabou por degradar a sua própria posição espiritual, afastando-os da verdade absoluta. Então aqui são alguns pontos que podemos observar sobre esse tipo de interação motivada por orgulho, ira, né? O resultado é sempre desastroso. Tem uma outra ofensa que tem também alguma relação com esse ponto aqui. Se nós formos considerar esse apego a rituais e tudo mais, que é a oitava ofensa, que é o considerar o cantar do santo nome do Senhor como uma atividade ritualística, auspiciosa, material, descrita nessa seção dos Vedas como, não é, Karma Kanda.
atividades destrutivas. Porque, embora Daksha ele estava imerso exatamente nessa mentalidade de Karma Kanda, ou seja, executando sacrifícios, não é? Procurando a infalibilidade técnica da execução, mas com fins de... estava desejando prestígio, ganho material. Então, essa oitava ofensa tem alguma relação. Mas a quarta ofensa, que é blasfemar as literaturas védicas. Então, nesse texto, agora em questão, o verso diz explicitamente que os seguidores de Shiva caíram no ateísmo por blasfemarem os princípios dos Vedas. Que é Vigar Hyatad Brahma Paramam Sudham. É a linha do verso. Então essa é a definição exata da quarta ofensa ao santo nome de Krishna. Blasfemar as literaturas védicas ou literaturas em concordância, que estão de acordo com a versão védica. Então, quando eles amaldiçoaram o caminho dos Vedas, naquela disputa ali com os Brahmanas, então esses seguidores do Senhor Shiva realmente cometeram essa grave afronta. Uma outra ofensa que poderíamos lembrar dela aqui, eu estou falando sobre as ofensas porque nós estamos ouvindo uma interação onde ofensas mútuas estão ocorrendo devido a orgulho, devido a ira. Então, é natural que lembremos das ofensas que devemos evitar para proteger nosso caminho no canto do santo, no processo de cantar o santo nome de Krishna. Aqui existe também uma ofensa que é um equívoco sobre a posição de Shiva, do Senhor Shiva e de Vishnu. Ou seja, a raiz de toda aquela briga começou porque Daksha via o Senhor Shiva como um competidor mundano, um ser inferior que ali feriu o orgulho dele. Então essa era a visão de Daksha em relação ao Senhor Shiva. Então, essa segunda ofensa não é que adverte contra considerar os nomes de semideuses, como Senhor Shiva ou Senhor Brahma, como iguais ou independentes dos nomes do Senhor Vishnu. Então Daksha falhou em ver que Shiva é o maior dos Vaishnavas. Vaishnavam Jata Shambhu. Daksha cometeu esse erro, ele falhou nisso, ele não pôde ver isso. Que o Senhor Shiva é o maior dos Vaishnavas e ainda por cima uma expansão qualitativa única do próprio Supremo, agindo de forma independente, tá? E puramente material. Isso foi o erro de Daksha.
ele falhou em ver a real posição do Senhor Shiva. E também nós podemos pensar na primeira ofensa. Essa ofensa que não é por acaso está ali na frente de todas as outras 9 ofensas, que é a blasfemar contra devotos, é a Vaishnava parada. Então, observando a atitude de Daksha, Srila Prabhupada enfatiza intensamente, assim, nos comentários, que Daksha destruiu sua própria vida espiritual por cometer Vaishnava aparada. Isso é um ponto muito sério, né? Ele insultou e amaldiçoou publicamente o Senhor Shiva, que é um devoto puro e imaculado do Senhor Supremo. Sabemos que essa ofensa é comparada ou é chamada de ofensa do elefante louco. Um elefante louco, descontrolado, irado, é capaz de causar estragos irreversíveis, não é? Num jardim. Então, uma ofensa a um Vaishnava, e agora Vaishnava em questão aqui é o maior deles, o Senhor Shiva. Isso arruinou Daksha, não é? A primeira ofensa é blasfemar os devotos que dedicaram suas vidas à propagação dos santos nomes do Senhor. Chaitanya Mahaprabhu frequentemente usava esse exemplo de ofensas a grandes almas, como por exemplo aqui a fúria de Daksha, para ilustrar o elefante louco, né? Que arranca a planta da devoção do coração. Então esse é um ponto muito sério que devemos extrair daqui dessa sessão importante do Srimad Bhagavatam. Tá? A ofensa a um Vaishnava. Tem várias passagens, não é? Para nos alertar, que servem como alerta para nós. Nós vimos também Durvasa Muni, que não, devido à identificação, orgulho, ele não pôde ver a posição de Ambarisha Maharaj, o ofendeu. Nós sabemos que o Durvasa Muni passou por maus bocados por conta dessa atitude. Então devemos ouvir essa sessão do Srimad Bhagavatam, procurando extrair essas lições para nós mesmos e tomarmos muito cuidado para não permitir que o orgulho falso nos leve a cometer esses erros tão graves. A oitava ofensa descreve muito bem o erro de Daksha, que ele reduziu a religião a rituais mundanos, Karma Kanda, e sacrificou a verdadeira espiritualidade em nome do orgulho ritualístico. Ele é apegado simplesmente à pompa dos rituais
ele sacrifica a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade naturalmente reconheceria ou reconhece a posição do Senhor Shiva. E como o maior dos Vaishnavas, e o reverencia naturalmente. Então, nesse verso específico, no 32 que acabamos de ler, que é a fala de Bhrigu Muni, foca no erro dos seguidores de Shiva, que corresponde diretamente esse erro. Nesse verso especificamente, Bhrigu Muni está focando nesse erro que corresponde à quarta ofensa, que é difamar a literatura védica. Então esses são alguns pontos que eu gostaria de lembrar desse verso número 32. Eu vou ler mais uma vez o verso. Blasfemando os princípios dos Vedas, que são o caminho puro e supremo das pessoas santas. Certamente vós, seguidores de Bhuttapati, o Senhor Shiva, baixareis ao nível do ateísmo. Então esse foi o verso de hoje. Eu falei um pouco sobre o termo Bhuttapati ou Bhuttarat, que Bhrigu Muni tratou desse termo pejorativamente, não é? Porque um significado é que Bhuta indica os fantasmas e as pessoas, não é, muito caídas no modo da ignorância, mas num outro sentido, Bhuta significa todo aquele que nasce. Então, num sentido, o Senhor Shiva, ele sabemos que ele é muito misericordioso com essas entidades vivas bem caídas. Mas o termo Bhuttarat tem um outro significado, não é? Que indica que o Senhor Shiva, porque Bhuta significa todo aquele que nasce, não é? Então o Senhor Shiva, nesse sentido, o termo indica que ele é o pai de todos. Bhrigu Muni só considerou a primeira, digamos, a primeira ideia do termo, que o Senhor Shiva seguidores do Senhor Shiva são como diz aqui, além de fantasmas, seres humanos caídos, viciados em tóxicos e cabelos longos, sujos, embaraçados. É isso. Tá, então muito obrigado. Deixa eu ver aqui, a Marcelo está falando, pergunta: Shiva seria a melhor forma de chegar a Krishna nessa era pesada e escura de Kali Yuga? Esse verso do Brihan Naradiya Purana é bem apropriado para responder sua pergunta, não é, Marcelo? Que
no verso, não é? Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, ele é um verso que enfatiza o melhor processo para chegarmos a Krishna na Kali Yuga. Fala 3 vezes o canto do santo nome de Krishna, o canto do santo nome de Krishna, o canto do santo nome de Krishna. E depois Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. A ênfase é necessária devido à condição da própria era que afeta, não é, a consciência das almas condicionadas aqui a um ponto que uma instrução tem que ser dada de forma repetida para que possamos assimilar. Então, nessa era de Kali, não existe outro meio. Depois ele repete, não há outra maneira. E mais uma vez, não há outra maneira para se chegar a Krishna, para alcançar a autorrealização, a não ser pelo cantar dos santos nomes. Harir Nam, Harir Nama, Harir Nam. Pelo cantar dos santos nomes, pelo cantar dos santos nomes de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então essa é seria a resposta para a sua pergunta. A melhor forma de chegar a Krishna, nessa era pesada, escura de Kali Yuga, seria através de Shiva? Não. Seria através de tomar abrigo no movimento de Sankirtan do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, via Parampara, e receber o Mahamantra de forma segura e abraçar esse Mahamantra com toda a força, mantendo constantemente em nossa lembrança, em nosso coração. Bom, é isso. Acho que falamos em ofensas, falamos na posição de alterada, não é, de Bhrigu Muni, na posição dos seguidores do Senhor Shiva, ali à frente deles estava Nandishvara, que não suportou aquela situação. Não era para menos, não é, ver o seu mestre querido sendo atacado injustamente, publicamente. Então, Nandishvara não suportou. Bom, eu agradeço demais a todos vocês pela paciência, pela companhia. Eu vou cantar um pouquinho, é de praxe. Gopala, Devakinandana Gopala, 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 Devakinandana Gopala.
Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Gopala, Gopala, Devakinandana Gopala, 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 Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala, Devakinandana Gopala. Devakinandana Gopala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Haribol. O pássaro ainda está por aqui. Sundarangi. E o mantra de Shiva também não seria santos nomes? Como ele se relaciona com o mantra de Krishna? Devemos ter cuidado aqui com uma das ofensas, que é considerar que os nomes de semideuses, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão na mesma altura que o nome do Senhor Vishnu. Então, embora o mantra, os nomes do Senhor Shiva sejam, obviamente, nomes santos, eles não estão na mesma altura, não são iguais, nem independentes dos nomes do Senhor Vishnu, dos nomes de Krishna. Então, não é que existe problema em cantá-los, mas devemos entender a posição desses nomes do Senhor Shiva e de Vishnu, ou Krishna. Luciano Almeida, Jiva Tattva, deixa eu ver, precisa muito tempo de associação e estudo para, quem sabe, um dia cair a ficha sobre a posição do Senhor Shiva. Até lá temos ele como o maior dos devotos. Adilila. Se cantamos Hare Krishna, estaremos satisfazendo todos os semideuses.
E é óbvio que é o Senhor Shiva também. Luciano Almeida, Haribol, Goranga, Adilila Devidasi. Reverências, Adilila, Haribol. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada, Ricardo, Sundarangi, Sérgio Pacheco, é o Sanatana Dharma, Luiz Rocha, Sérgio Azevedo. Haribol, Srila Prabhupada Ki Jai. Como é que eu saio?